Ok, olá mais uma vez, dentro das ideias grandes, das proporções, das grandezas proporcionais, uma que às vezes a gente não percebe, inversamente proporcionais, é claro, e às vezes a gente não percebe a utilização dela, mas ela é constante na nossa vida, é a função de primeiro grau, ou chamada função de grau 1, né? Ou função polinomial de primeiro grau. Muitos autores usam nomes diferenciados para uma função, que é a famosa função afim, na verdade, né? Então, quando a gente... Vamos começar com um exemplo simples, obviamente, para a gente entender os princípios. Quando você diz assim, eu fiz uma viagem de 1000 quilômetros e demoramos 10 horas de viagem, né? A gente só parou para abastecer, tem aquela jogada assim de comentário que a gente faz quando a gente vai conversar com alguém, principalmente contar mentira, né? Eu fiz em 10 horas, né? Então, se você viajou 1000 quilômetros e percorreu essa distância toda em 10 horas, quer dizer que você manteve uma média, né? 1000 dividido por 10 de 100 km por hora, né? Ou seja, aqui é uma proporção direta, né? 100 km por hora, qual que é o significado disso? Quer dizer que em uma hora você percorreu 100 km, né? Claro que basicamente é uma quantidade comum, uma quantidade razoável, né? E é claro que na prática, quando a gente fala em velocidade média, isso é muito pesado, porque a gente tem que lembrar que às vezes você precisa parar para abastecer, de fato, você precisa parar para se alimentar, fazer suas necessidades de alguma forma, muito trânsito na pista, enfim, às vezes a média de velocidade não é tão simples assim. Mas enfim, voltando para o princípio de grandezas, a gente pode dizer então que 100 km por hora significa então que a cada hora eu percorro 100 km, né? Então, se a gente pensar numa ideia de proporcionalidade aqui, se em uma hora eu ando 100, então quer dizer que 2 horas eu ando 200, quer dizer que 3 horas 300 e assim vai, né? Isso aqui é uma característica de uma função linear, né? Se a gente pensar, quando a gente fala em função, acredito que a primeira coisa que vem à sua mente, se não vem, é bom que venha, é a ideia do plano cartesiano e pensar como que essas grandezas se estabelecem ali, né? Porque a função afim, a função de primeiro grau ou qualquer outra função é uma relação básica entre conjuntos e como esses conjuntos se comportam, né? Mas não precisamos, num primeiro momento, ficar atrelados ao princípio de conjunto. Vamos entender só o princípio de proporcionalidade, que é uma coisa que está no seu dia a dia, né? Quando você faz um plano de telefonia celular, por exemplo, eu vou lá para a operadora A, então ele me oferece tantos minutos, tantos de internet, barará, barará. Ou a companhia B, que me oferece tantos minutos, tantos de internet. Sempre quando essas operadoras fazem essas jogadas, né? Assim como se você andar de Uber ou andar de táxi, o princípio da função está atrelado diretamente ali, porque você vai pagar de acordo com a utilização. Quanto mais você usa, teoricamente mais você paga. Às vezes um descontinho ou outro, mas a jogada é sempre essa, né? Então é uma relação entre grandezas. Relação entre grandezas é uma relação entre conjuntos, e isso é uma definição que as funções trazem nos seus princípios básicos, né? Então vamos analisar assim, se eu penso aqui no eixo X como se fosse o tempo, horas. Então, pegando esse exemplo, né? Então tem lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim vai, 4 horas, né? Então, se eu percorro aqui a ideia da velocidade, então eu tenho aqui a seguinte questão. Eu tenho aqui em 1 hora, né? Se eu estou pensando ali nos 100 km por hora, então eu tenho aqui uma distância, né? Uma distância em metros. Então eu tenho aqui em 1 hora 100 km, né? Em 2 horas, 200 km. 2 horas, 200 km. Então eu tenho essa relação direta, e isso me dá uma proporção. Claro que se eu pensar aqui em 0 hora, né, não andei nada, né, estou parado. Mas enfim, o que a gente tem que analisar
é a proporcionalidade em função, ou a função de proporcionalidade que se relaciona à questão de distância e tempo. Então, olha o que a gente estava escrevendo aqui, ó. 1 hora andei 100 km, 2 horas andei 200 km, 3 horas andei 300 km, e assim a coisa é contínua, né? Isso aqui, então, nada mais é que uma função afim, né? Ou função de grau 1, função afim, onde nós temos essa situação voltada na ideia de crescimento, ó. O tempo está passando, a distância está aumentando, né? Duas grandezas que se relacionam diretamente, uma cresce, a outra cresce também. Então tem esse princípio de grandezas diretamente proporcionais. Então eu estou aqui querendo deixar claro na sua cabeça que quando eu tenho uma ideia de proporcionalidade e as duas grandezas crescem ou as duas grandezas diminuem, isso é uma função afim, simples assim, né? E aqui a gente pode perceber até na chamada lei da função, né? Toda função tem sua lei, ou lei de formação, né? Lei de formação. Essa lei de formação da função de grau 1, se você está lembrado um pouquinho, ela é dada por f de x igual a x mais b, né? Aqui a gente entra no princípio da função. Ah, quem são esses termos, professor? Esse termo A é o que a gente chama de taxa de variação. Taxa de variação, né? E o B é o chamado coeficiente linear. Coeficiente linear. Perceba que essa função, né, se o cara estava parado, a ideia da velocidade, o tempo, vamos dizer assim, que ele começa a contar do tempo zero, né? A ideia é de zerar o cronômetro. Vou começar a viagem agora, vamos ver quanto tempo eu vou levar. Então ele zera o cronômetro, não andou nada. Então vai passando o tempo, a distância vai aumentando. O nosso coeficiente linear aqui é exatamente quando a gente zera o termo x, ó. Zerando o termo x, me sobra o b, ou seja, esse b é o ponto 0, 0 nesse caso, né? É o ponto 0, porque o x zerou, então 0 para x, 0 para y, né? E o a, ó, isso aqui que a gente tem que tentar entender, então, essa taxa de variação é o quanto a função está crescendo, né? É uma inclinação da reta aqui, a gente pode pensar até nesse princípio aqui, ó. Em uma outra oportunidade a gente falou a questão do seno, do cosseno, da tangente. Olha que interessante o uso dessas grandezas, né? Se eu pegar uma parte qualquer aqui, vou pegar esse triângulo aqui, ó. Em qualquer ponto você pode fazer isso, poderia pegar tudo. Mas eu vou pegar aqui só para você perceber a facilidade, ó. Se eu pegar esse triângulo aqui e pegar esse ângulo, que é o mesmo ângulo aqui, ó. Ângulos correspondentes, lá na ideia do paralelismo, né? Então, eu tenho um ângulo alfa aqui, onde o nosso cateto oposto é 100, que é a diferença de 300 para 200, ó. Ou seja, uma variação do eixo Y. E esse cateto adjacente, né? Estou usando a tangente, hein? Me acompanha, ó. Cateto oposto, cateto adjacente. É uma variação do eixo X aqui, ó, que vale 1, né? 3 menos 2. O delta X aqui, ó. Então, olha o que a gente está escrevendo. Que essa taxa de variação, esse A, na função de grau 1, nada mais é que a variação do eixo Y pela variação do eixo X, né? Lá na geometria analítica, a gente chama esse cara de coeficiente angular. É o quanto essa reta possui de inclinação em relação ao eixo X e ao eixo Y. Então, ó, Y e X. Então, se a gente obteve aqui a ideia do triângulo, cateto oposto adjacente, 100 por 1, 100, né? Então, você tem aqui exatamente o nosso coeficiente angular. Então, a nossa função de x aqui de grau 1 vai ser exatamente o 100x, né? É algo que a gente tinha dito aqui no começo, ó. Analisa comigo. O que quer dizer 100x? O que é o x para nós aqui no nosso gráfico? É o tempo. Então, se você substitui o tempo por 1,
100 vezes 1, 100 por 2, 100 vezes 2, 200, 100 vezes 3, 300. Ou seja, o eixo Y, que representa aqui para nós a f de x, ó, vai me dar então a distância que de hora em hora eu estou percorrendo, certo? Então, 100 vezes 1, 100, 100 vezes 2, 200, 100 vezes 100, 100 vezes 3, 300, 100 vezes 4, 400 e assim vai. Então, o y aqui me dá a distância. E eu vou substituindo o x, então, de acordo com o meu interesse. Então, olha que coisa simples que a gente está vinculando as nossas ideias racionais aí, né? Velocidade é uma grandeza diretamente proporcional. Ela depende do tempo, né? Então, é uma distância em função do tempo. Aqui você atrela até a física, né, galera? Olha lá, ó. Velocidade nada mais é que distância por tempo, né? Um ΔS por um ΔT. Então, a distância por tempo me dá a noção da velocidade. Então, quilômetro por hora, uma proporção. Então, a cada hora eu tenho uma quantidade de quilômetros. Se eu afirmo que a minha velocidade média é 100 km por hora, então, 1 hora 100 km, 2 horas 200 km. E eu estou usando essa proporção para mostrar para você que a função afim é uma proporção, né? É uma proporção. É uma forma de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente. No caso aqui a gente está mostrando uma diretamente proporcional, ok? Então perceba que essa taxa ela é positiva, né? A gente achou aqui 100, ela é positiva porque essa função, o tempo está passando, a distância está aumentando. Sempre que ocorre isso, esse A é positivo, né? Um número maior que zero, né? Se esse cálculo trouxer para nós um valor negativo, menor que zero, então a gente faz o comentário, deixa claro que essa função é uma função decrescente. Então, no caso aqui, ela é uma função crescente, né? Então, a gente já aprende a ideia das funções, ó, né? Se eu inverter, né? Vamos fazer um caso aqui rapidinho. Se eu inverter essa possibilidade, né? Fizer um gráfico assim, ó. Então aqui eu já sei que eu tenho uma função decrescente, né? Vamos dizer aqui que o cara está, de repente, voltando na trajetória, um exemplo, né? Eu tenho lá 500 quilômetros, depois metros aqui, né? Bom que a gente já arrumou ali, ó. São uns quilômetros aqui. Então eu saio de 500 quilômetros, vamos pensar nessa ideia, né? Ah, de Sinop para Cuiabá eu tenho 500 quilômetros. De Sinop a Cuiabá, 500 quilômetros. Quando eu faço o processo de retorno, então eu estou fazendo 500 voltando para Sinop. Eu posso usar esse gráfico para representar isso, né? Então posso dizer lá que 500 quilômetros eu zerei o meu cronômetro, o tempo está passando, né? Tem lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, então com 5 horas eu consigo chegar aqui no meu destino, mantendo, obviamente, então esse mesmo princípio de velocidade de 100 km por hora, né? Se eu pegar essa mesma ideia do triângulo e pensar na tangente, perceba que a inclinação em relação ao eixo x, ela é um ângulo obtuso. Aqui, a gente usou um ângulo agudo, né? Lá no princípio da tangente de um ângulo agudo ela é sempre positiva, tangente de um ângulo obtuso, né? De 0 a 180 graus ela é negativa, porque vai passar para o segundo quadrante, né? Mas enfim, quando eu faço a tangente desse ângulo, ó, chamar aqui de alfa, a tangente de alfa é o mesmo 500, né? Ó, pega a tangente do alfa, eu faço, obviamente, aqui no triângulo, né? Então a tangente do alfa é menos, né, esse valor aqui, tipo do beta, né? Menos a tangente do beta, que é cateto adjacente 500 por 5. Cateto oposto por adjacente, né? 500 por 5. Então eu tenho o sinal negativo, né? Então a tangente do beta é menos 100. Aqui a gente só está mostrando, então, que quando a função é decrescente, a tangente do ângulo, igual eu fiz nesse caso, é o próprio A. Então essa taxa aqui, ó, é a tangente, ó, tangente do ângulo. Então essa tangente aqui é a nossa taxa. Então a taxa aqui vai ser menos 100. Então a nossa função aqui, né, chamar de y', aqui o nosso y é 100x. Aqui o nosso y' é menos 100x.
Ah, então qual que é a diferença? Crescente, o A positivo. Decrescente, esse A é negativo. Então aqui nós temos uma função decrescente. E aí, então é um conceito básico de função afim, né? A gente pode fazer muitos casos e observar a aplicação da função afim, ok?